eu sou a Laís Vieira e hoje eu tô muito feliz com esse episódio que tá incrível, porque eu tô com uma mãe empreendedora que tem alcançado milhares de mulheres e ajudado através da autoestima a empreender. E eu tô com ela, Érica Guarnieri. Um prazer estar com você. Veio direto do Rio de Janeiro, né? Tô super feliz. Direto do Rio, de Niterói, Rio de Janeiro. Menina, muito feliz com a sua presença aqui, de ter essa disponibilidade de vir aqui no nosso podcast do Lado da Lá. E me conta, menina, como que foi esse projeto maravilhoso aí de alcançar milhares de mulheres, né, através da autoestima e ajudar com que elas empreendam, Sim, né? Sim. Então, isso começou, gente, na verdade começou com o meu jeito de ser, né? Durante muito tempo, contando um pouquinho, eu fiz transição de carreira, né? E eu fui criada para ser pelos meus pais o que eu quisesse ser. Que maravilha! Eles me aceitavam do jeito que eu era. Sim. Porém, chegou uma fase da vida onde eu fui pressionada a sair da faculdade e estudar para um concurso público. Só que eu não me via, sabe, estudando para concurso público. E na época eu via, e tinha uns concursos que se eu fizesse, o salário era de 2.000, de 3.000. E eu olhava para aquele salário e falava, eu não quero ganhar só isso, eu quero ganhar muito mais do que isso. Só que nem 10% daquilo eu tinha. Eu não tinha, eu só tinha uma visão, eu não tinha nada. Amém, já era importante. Isso, eu só tinha uma visão, mais nada. Sim. Eu falava, e eu fazia, você me perguntava, gente, você nem tem isso daqui, como que você tá dando uma de tipo de besta, né? Sim. Tá se achando, mas não era. Era algo dentro de mim falando, você não nasceu pra isso, você nasceu pra outras coisas. Sim. E veio aquilo o tempo inteiro falando dentro de mim que eu poderia sim ajudar mulheres, mas eu não sabia como. E eu fiquei atuando durante 15 anos no meu trabalho, ajudando mulheres, porque eu trabalhava com gestante, eu estava ajudando mulheres. E fiquei atuando como fisioterapeuta. Só que desde que eu saí da faculdade, eu tinha uma coisa na minha mente. Eu não vou morrer fisioterapeuta. Também não sei o porquê. Mas eu tinha esse estalo na minha mente. Sim. Mas eu também não sabia o que eu poderia fazer. Só que eu tinha uma visão. Eu queria andar chique. Gente. Eu queria andar bonita. E aí eu ficava pensando, quem são as pessoas que andam do jeito que eu quero, de blazer? Sim. E aí só me vinha na mente bancárias, Uau. advogadas. Sim. Eu falei, não, quem trabalha no hospital não anda assim, anda de branco. E eu não me via, mas tinha uma imagem. E eu falava pra muita gente. E eu ficava perguntando, gente, da onde vem essa profissão? Sim. E por mais engraçado que pareça, essa profissão não existia, ela nasceu pra mim, eu digo. Sim. E aí eu fui começar a fazer uma formação. E essa formação, fiz a formação em coach, master coach. E aí quando eu fui fazer essa formação, eu falei, eu quero procurar o melhor que tenha no Brasil e no mundo. Só que eu não tinha dinheiro nem pra fazer o do Brasil. Uau. Quanto mais o do mundo. Como diria minha sogra, não tinha onde cair viva, porque morto cai em qualquer lugar. Boa, gostei dela. Não tinha onde cair viva, morto cai em qualquer lugar. Sim. Só que eu sempre fui assim, eu sempre tive uma visão grande. Sim. Uma visão grande. E quando você tem uma visão grande, dependendo de onde você, nem dependendo de onde você nasceu, as pessoas que você convive no geral, elas não vão acompanhar a sua visão, no geral. E muita gente nessa época, com certeza, criticou, tá louca, o que ela tá fazendo? Acabou de formar, tá procurando pra cabeça, né? Com certeza. O meu namorado, gente, na época, terminou comigo porque eu não queria estudar para concurso público. Mentira. O que vai ser dela? Gente, uau. E eu tinha uma visão. E eu falei, eu preciso seguir essa visão. Ou seja, eu não sabia com o que eu ia trabalhar, como... Só tinha uma visão do que era. E é tão interessante quando você tem uma visão. Porque quando você tem uma visão, eu sempre falo que o Deus que dá a visão, ele dá a provisão. É verdade, com certeza. Então ele vai provendo tudo. Até a profissão que você não sabe. Sim. E aí começou uma jornada muito doida na minha vida. Porque eu falava, gente, mas eu não sei, eu vou ter que fazer outra faculdade, não é possível. E aí eu comecei a pensar, vou ter que fazer outra faculdade, só que ao mesmo tempo eu queria honrar os meus pais, porque eles pagaram a minha faculdade. Sim, eu falei, tem que queria, honrar, né? Queria dar orgulho pra eles. Pois é, peguei o canudo, minha filha, peguei o canudo. Falou, toma! Peguei o canudo, tarefa cumprida, honrei, atuei durante 15 anos. Só que eu morei em Brasília
Brasília, morei em Curitiba, e quando eu voltei pro Rio, depois de morar em Curitiba, eu fui dar um curso, que esse curso eu tinha feito em Curitiba. E eu dei um curso e era na minha igreja, Mulher Única. E eu comecei a atuar e era um grupo pequeno, eu lembro como se fosse hoje, uma sala com até 12 mulheres. E ali elas podiam abrir o coração delas, falar um pouco sobre tudo que elas viviam. E eu amei. Eu me entreguei de corpo e alma. Eu me entreguei e falei, gente, eu quero fazer isso, porque encontrei a transformação que eu gero. E aí eu comecei. Até que nós quebramos financeiramente, e aí a gente tinha uma líder em treinamento, e essa líder em treinamento falou que não tinha dinheiro de passagem. Eu falei, não posso eu ser uma líder, olhar pra ela e falar, ah tá, Deus te abençoe. Sim. Não, você tem que prover, né? Sim. Ela não tá precisando de oração, ela tá precisando de dinheiro. Sim. Vamos separar. Sim. E aí eu falei, olha, eu não quero estar aqui, porque antes de eu estar aqui eu preciso sair e restaurar minha vida familiar e financeira. E assim eu fiz. Só que quando eu saí dali, foi tão interessante, gente, que eu falei assim, eu não sei o que eu vou fazer. Aí minha líder, mas você vai fazer o quê, Érica? Eu falei, então, eu não sei. O que eu sei eu vou estudar mais, não só na base bíblica, mas eu vou estudar cientificamente como eu posso ajudar mais essas mulheres. Mas eu saí, eu não sabia nada. Mas quando você tem a visão é muito forte. Saí dali. E aí eu comecei a procura. Como que eu posso fazer para ajudar essas mulheres? E aí, já vou finalizar essa parte, tem muitas coisas. É muito. A história que a gente vai construindo na vida, ela é extensa, né? Mas concluindo essa primeira parte, eu estava numa reunião, assim, com várias mulheres lá na igreja, e chegou uma delas e falou, eu quero te dar um presente. Falei, opa, presente, né, gente? Você até se ajeita na cadeira. Oi, pra mim, sim, meu nome é Érica Guarnieri. Né? Pra mim, não, eu recebo. Não, quem não gosta, quem não gosta, a gente gosta, mas muitas mulheres não sabem receber. Isso é verdade. Gosta, mas fica, não, que isso, pra mim não precisava. Sim, precisa sim, amiga. Eu quero, eu mereço, eu recebo tudo que Deus tem pra me dar. E o universo, ou qualquer pessoa, porque Deus usa qualquer pessoa pra abençoar a gente. Aí, ó, você mulher, entendeu? Que tá escutando esse podcast ou assistindo, pega essa, viu? Você merece, você tem que receber sim, e recebe em nome de Jesus, pois né, Érica? E outra, às vezes, você... E quando não é pra ela e é pro filho? Chega no aniversário, aí vem o filho Bernardo, animado, que tá vendo presente na sua mão. Aí o que você faz? Você vira e fala, não precisava, nem é pra você. Ou seja, a sua crença de não merecimento é tão forte que, além de não ser pra ela, ela quer impedir que chegue a bênção na vida do pequenininho. E Bernardo tá te olhando assim, ó, mãe, eu quero, mãe. Então isso é muito interessante. Então, eu passei nessa fase e aí ela resolveu me dar. Eu falei, tá bom, não sabia o que era. Ela falou, eu quero te dar um curso de formação. Não, em quê? Aí ela me deu, eu tava ali, né, tava quebrada financeiramente, me deu um presente. Sim. E eu falei, vamos aceitar, sim, deve ser uma coisa boa. Sim. Tudo bem que não era chocolate, mas eu falei, deve ser uma coisa boa. E aí eu peguei e eu comecei a assistir, ela falou, um curso online, eu queria que você fizesse. E ela falou, eu vou dar pra você e pra mais 5 mulheres, 8, eu não lembro. Aí eu falei, poxa, não pode ser pra mim e pro meu marido, que meu marido não tá bem, ele tá em depressão, eu queria muito que pudesse ser, eu posso trocar? Ela falou, pode. Ele acabou que ele não fez e eu fiz. Quando eu comecei a fazer, eu fiquei assim, olha, o que é isso? Eu nasci pra fazer isso. Uau. Eu nasci pra fazer isso. Eu falei, me explica mais o que é isso. Sim. Eu falei, essa é a minha profissão, eu falei pra ela. E eu não conhecia, essa profissão nasceu pra mim. E aí começou uma descoberta incrível do meu autoconhecimento, de entender aquilo que eu amava fazer. E esse curso você fez externo? Online. Ah, sim. Foi online. Ela me deu senha, login, sentava lá e ficava, ó. A cada aula eu me emocionava, caderninho na mão. Eu falei, mas que profissão é essa? Que dia que ela nasceu? Nunca soube. Tem de queijo ou só de camarão? Não entendo. E ela foi me explicando, foi me conduzindo, e ali eu comecei a estudar, pesquisar. E aí eu olhei para tudo ali, eu falei assim, eu vou fazer, mas eu quero agora uma formação presencial. E eu quero que seja com o melhor do Brasil, o melhor do mundo. Mas pensa, eu ganhei, eu não tinha nem grana para fazer, eu simplesmente ganhei. E ali eu comecei.
E chegou uma época que passou um ano depois, eu fiz a formação nacional com quem eu queria fazer. Eu ganhei uma formação nacional. E depois eu fiz a internacional em Miami, fiz com quem eu queria fazer. Glória a Deus. Então, assim, é tão lindo ver que Deus, ele realiza sonhos. Sim. Você pode ter só uma visão. E uma visão turva ainda, tá? Eu preciso ter uma visão muito clara. Não! A visão pode ser turva. O importante é que você tenha uma visão. É verdade. Uau. E no meio do caminho ela vai clareando, ela clareia no meio da jornada. Sim. E é tão interessante como eu lido com mulheres, e mulheres que elas não saem do lugar porque elas ficam assim, mas eu não sei direito. Você tem que saber direito. Só vai. Vai que você vai ser conduzida no meio do caminho, vai ter um posto em Piranga que vai te conduzir, vai te dizer, é ali, é pra esquerda, é pra direita. Mas às vezes a gente quer um plano tão claro de tudo, que nos mostre tudo. O céu já tem clareza de tudo. É verdade. E ele vai mostrando o pão nosso de cada dia. Sim. Não precisa a gente ter clareza de tudo imediatamente. É verdade. E durante esse curso que você fez fora, você praticava na igreja, com as mulheres da igreja? Não, aí o que aconteceu é que eu saí, né? E aí eu falei, não, agora eu vou voltar só quando eu for boa. Sim. Meu Deus do céu, tentando agora vou voltar. E depois eu não voltei mais, né? E aí eu fui mesmo, aí eu caí no mundo do empreendedorismo. E olha só, eu comecei fazendo uma imersão. E essa, não, minto, na verdade eu comecei fazendo um curso. E eu fiz o curso, gente, um curso que eu anunciei, tive um lead assim para mais de 2.000 pessoas. Adivinha quantas pessoas se inscreveram no meu curso? Adivinha, mais ou menos? 20 mil. Não, nenhuma. Nenhuma? Não, visão de fé, Caraca. 20 mil. Ninguém me conhecia. Quem é Érica Manieri, filha de quem? De quem? De ninguém. Entendeu? Ser referência pro mundo aí fora. Pra Deus eu tenho total. Amém. Ninguém comprou meu curso. Ninguém. Eu chorei. E eu falei, meu Deus, eu vou ser uma vergonha. Eu vou ser... Vou me frustrar, eu acho que eu tô com a visão errada. Total. Porque a gente acha que tudo vai ser muito perfeito. Sim. E aí ninguém comprou. Só que depois eu parei, orei, eu falei, eu vou fazer uma imersão. Eu vou fazer uma imersão para mulheres. E ali eu peguei no shopping, uma sala no shopping, sabe? E aí eu fiz uma imersão de um sábado. Qual o nome, gente, que dá quando a gente aluga um espaço pequeno? Um espaço pequeno. Essas salas que tem, eu não tô lembrando agora. Uma sala de alguma clínica, alguma coisa, alugar ali Mas período. Isso, profissionalmente, sim. vários escritórios junto, co-work. Essa aí é da sua área, minha filha, eu não tô deixando pra Fiquei você. com medo de passar o episódio todo falando naquela. E ela falou, não sei, pula essa, minha filha, eu já te disse, não sei. E aí eu aluguei o co-work e aí nós fomos fazer o poder da autoestima. Uau. E nós fizemos e foi assim, foi lindo, foi maravilhoso. E foi gratuito esse curso? Você deu para as mulheres? Não, já pagamos. Já pagamos, uau. Merecedora, entendeu? Falar pra você, empreendedora, que adora fazer tudo de graça, que não sabe cobrar, precificar jamais, que tem pena de vender. Ai, meu cliente, você tá deixando de transformar. Uau. A cada pessoa que você não vende é uma vida que você deixa de transformar. Acorda, vai vender. Aí, ó, já tocou em mim também esse negócio aí, viu? Já peguei pra mim, pego pra porque você fica, também. né? Às vezes até da igreja. Olha só o perfil, assistente social. Às vezes que cuida de pessoas. Então, a gente é acostumada muito a dar. Eu também tive que ser trabalhada nessa crise. Sim. A gente olha o negócio, trouxe 3 perfumes. Eu sempre falei assim, trouxe 4 perfumes. Eu olho e falo, pra irmã Ciclana, Bernadette, isso aqui. Pra que eu preciso de 4? Só um tá bom. Sim. E a gente vai com essa cultura. É E chega no lado profissional, a gente esbarra nisso. Só que é uma linha muito tênue com o não merecimento. Sim. Com Deus falar assim, vem, você é a próxima. Aí você falar, não, desculpa, vem Judete, vai você na minha frente, precisa ser abençoada agora não. Verdade. E você vai passando por pessoas. Verdade. E às vezes aquilo dali foi pra você. Verdade. Tem o seu nome. Verdade. E aí começou essa jornada toda. E dali eu não parei mais. Eu comecei a fazer o poder da autoestima e fazer o poder da autoestima no primeiro. Sempre no final a gente faz uma venda, né? Pra pessoa continuar. Sim. Sabe quantas eu vendi? Agora eu vou chutar um pouquinho menos, gente. 10 mil.
Ai, gente, isso é uma mente abundante. Isso é uma mente abundante. Tô profetizando, minha filha, que veio mais. Na hora nenhuma. Depois eu consegui fazer uma venda. Sabe? Porque eu tinha medo de vender. Eu não conseguia vender. Eu tinha essa vergonha, parecia que eu estava empurrando algo para alguém. Mas é porque eu não me conhecia também, né? E aí começou a jornada, a gente não parou mais. Depois de 3 anos a gente fez a versão em Miami, em Orlando. E foi algo muito lindo. Que pensa numa pessoa onde sempre eu brinco que eu era paga, né? Ganhava uma balinha para não falar. Muito falante, né? Sim. Muito falante. Sei né? disso. Na igreja a mamãe me dava aqui, ó, minha filha vai desenhando pra ficar quietinha. Aí, sabe? Aí teve uma vez na igreja que me deram a oportunidade, eu com 6 anos, pra cantar na igreja. Vamos receber a neta do pastor pra cantar. Sim. Aí eu peguei o microfone, turma da Xuxa, entendeu? Então pagaram pra eu ficar quietinha. Sim. E aí eu brinco, hoje me pagam pra eu falar. Sim. E quando eu falo isso, não é com toda a simplicidade e humildade que eu falo, mas é de um reconhecimento de si mesmo. Saber quem eu sou. Saber que Deus não errou quando Ele me fez. Sim. Deus me fez expansiva, alegre, escandalosa, que perde chave, que tem uma leve desorganização em algumas coisas. Leve, porque eu estou em frente às câmeras. Leve desorganização em algumas coisas, como sair para um casamento e deixar uma opção que eu vou depois pegar, guardar. Mas Ele sabia o que Ele estava fazendo. E durante esse tempo de transição, eu entendi que as pessoas, elas queriam que eu tivesse um formato. E o formato era aquilo que agradava a elas. Sim. Então, como eu deveria ser e como eu deveria me portar. E na minha igreja foi muito engraçado, porque assim que minha pastora chegou, a Mari, um beijo pra Mari, ela sempre mineirinha, falando baixinho, toda delicada, que senta assim, fala assim, pega assim. Eu tentei acho que algumas semanas ser parecida com ela. Sim. E eu começava a falar baixinho, de jeito meiguinho. Uma mulher zona dessa, né, falando baixinho não combina mesmo. Pensa na força que eu fiz pra fazer aquele personagem. Sim. E aí é muito interessante você entender isso, que você faz muito esforço pra você ser quem você não é. Quando você tem que ser quem você não é para mostrar para alguém alguma coisa, é muito esforço. É tipo quando a gente está fora do Brasil e não domina tão bem a língua. Aí você até domina o seu inglês, como que é? Na entrevista é um, né? No currículo é outro. Currículo é o quê? Fluente. Na entrevista, intermediário. Fala. Na entrevista é intermediário. E aí quando a gente está fora do país e que a gente vai falar, tipo, vai para os Estados Unidos, vai falar inglês, né? Se você não é tão fluente de estar morando lá, você faz um esforço para falar. Verdade. Né? No final do dia, você tá cansada. Você fala, gente, chama um grupo de brasileiros, que pelo amor de Deus, eu tô cansada. Muito esforço, por quê? Verdade, já passei por isso. Já passou. Ai, tô cansada, não vamos conhecer o pessoal brasileiro que tá aqui, vamos encontrar o pessoal que é do Brasil mesmo, já tô cansada de tentar falar inglês, não vai. Por quê? Porque não é a sua língua nativa, não é o seu natural. Você consegue falar? E às vezes até bem consegue, mas você tem que ficar lembrando, se esforçando, é tal palavra, é assim, porque você quer ser um padrão perfeito. Sim. E assim acontece com a gente. A gente se esforça muitas das vezes para ser o que o outro quer. E só que tem um detalhe, é um personagem. É mesmo. Você cria, né? E acaba se acreditando, fala assim, caramba, eu sou assim mesmo. Claro. Mas quando você para pra pensar, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? Não é isso que eu quero fazer, não é isso que eu quero transmitir. Qual o conteúdo que eu tô aí mandando pras pessoas, né? Não é isso que eu sou, né? Sim. Eu vejo muito isso, porque através desse podcast também, né? Eu falei que ia ser um novo começo assim, na minha vida, porque muita gente me vê como bailarina, como modelo, como influenciadora, mas não sabe quem eu sou de verdade, o que eu faço, o que eu gosto de fazer realmente, assim, sabe? E eu amo, tipo, estar ouvindo as pessoas, eu amo
tá podendo ajudar as pessoas. Sim. Então esse podcast também foi um novo começo, assim, pra mim. Pra você, assim, pra sua identidade, sim, né? Sim. Pra você entender que você é além de tudo que você já construiu. Sim. Você é o que você construiu, sim, mas você pode ter uma nova versão. Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você, falando de autoestima, sim, você teve um período da sua vida que você não teve autoestima e por isso que você falou assim, não é isso que eu quero, porque eu precisei me encontrar nesse modo aí, né? Sim. Pra poder ajudar outras pessoas. Teve um momento da sua vida, assim, que você não teve autoestima e foi aí que você falou, é isso que eu preciso fazer. Mulheres precisam disso. Então, na verdade, para uma criança que quer cantar música da Xuxa diante de uma igreja, já tem muita autoestima, né? É verdade. Passa vergonha no crédito, no débito e não tá nem aí. Sim. Mas, enfim, na verdade, todos nós temos uma fragilidade na nossa autoestima. Sim. Não existe uma pessoa que não tenha. Por quê? Porque a autoestima, quando eu falo, ela é parte da pirâmide do indivíduo. E eu queria que você visualizasse uma pirâmide comigo. Dentro dessa pirâmide, a gente tem duas linhas para separar. Só que essas duas linhas que separam vão dar 3 andares. Então, o primeiro andar, que é a base, né, que é mais larga, ela é o verbo ser. É a sua identidade, é quem você é. Sim. A segunda é o verbo fazer e aprender. É tudo aquilo que você sabe que você pode fazer e pode aprender, ou seja, a sua capacidade, é o que você é capaz. Então, primeiro é quem você é o ser, eu sou. Aí, ó, a gente pega essa aula aí, viu? Pega, Brasil, pega. Senão vai aula de milhões. Pega, senão vai vir com a minha mentoria. Aí eu não peguei, fiquei com dúvida, me manda um direct no Instagram. Não, já compra a mentoria. Já aproveita. E aí, a gente tem, né, o ser, o fazer e o aprender, e logo em cima a gente tem o ter, que é o merecimento. Então vem comigo, vamos recapitular o ter, lá em cima o verbo ter, aí do ladinho é o merecimento, tudo que você merece ter na vida. Desceu a pirâmide, fazer e aprender, tudo que você merece, sabe de fazer e aprender, a sua capacidade. E o último é ser, sua identidade, quem você é. Então a autoestima, ela passa por esses 3, quem você é, aquilo que você é capaz de fazer ou de aprender. E quando eu tô falando de fazer, é qualquer coisa. E de aprender está muito relacionado aos seus sonhos. Sim. Uau. Você só quer aprender algo porque você tem uma visão que você pode fazer alguma coisa com aquilo dali. Sim. Né? Tipo eu já entrei e saí dos cursinhos de inglês algumas vezes, né? O senhor vai terminar essa boa obra. Mas eu tenho muita vontade de ser muito fluente em inglês. Eu também. Muito, mas assim, de dar surra no inglês. Mas é o inglês que me dá surra, viu? Porque você acha que comigo é como? Mas dou minha cara a tapa, falo. Eu só não posso passar vergonha muito diante dos outros. Falo escondidinho. E aí, você tem essa visão que você quer aprender algo porque você quer realizar algo na sua vida. Sim. E depois a gente tem a questão de ter, né? O que você deseja ter? E eu tô falando financeiramente mesmo. O que você deseja ter? O que você deseja conquistar na sua vida? Sim. Só que a nossa pirâmide hoje, ela tá muito invertida, né? Sim. Primeiro, o mais importante é aquilo, o bico é mais importante para baixo. O que você tem. Sim. Depois, vamos subindo aqui, ó. Depois, aquilo que você faz. Sim. Depois, quem você é. Verdade. Na verdade, o mundo não tá nem aí pra quem você é. Vamos ser muito sinceros. É verdade. E aí você passa uma busca inteira na vida, e a mulherada hoje, grande parte, fica fazendo. Mas voltando em mim, qual era a minha baixa autoestima? Não era na minha identidade, porque eu sempre soube quem eu era. E eu tive uma criação, pensa numa criação. Sim. O meu pai me acordava com massagem no pé, meu amor. Meu Deus! Para. A mamãe, ela me esperava pra jantar, na época da faculdade, fazia tudo comigo. Eu lembro eu não querendo ir pra escola, a mamãe segurando na minha mão. Sim. Tudo comigo. Então eu tive uma criação muito bem estruturada, porém não sem problemas, tá? Porque às vezes você pode achar, verdade, nossa, que infância linda, e eu aqui, você não sabe como foi a minha. Depois a parte ruim, daqui a pouco eu te conto. Nem achando que tudo que brilha aqui é ouro, nem achando, né? E ali eu comecei a entender no dia a dia, não com os meus pais, mas com as pessoas,
principalmente na fase de adolescência, eu digo mais na fase adulta, nem tanto da adolescência, que eu não deveria ser quem eu era. Porque eu ria muito alto, eu brincava muito. E quem brinca muito ou não tem espiritualidade ou não é muito séria. As pessoas acabam não levando a sério, né? Então, só que eu não sabia fazer de outro jeito. Sim. Como eu não sei, você vai assistir outra, ela fazendo live, mas você hoje não tá é entendendo. diferencial, assim, né? Sim. Por quê? Porque tá baseado na sua identidade. Sim. E na época você não, tipo, falava, Não. meu Deus, o que eu tô falando desse jeito? Ai, Não, eu tentava diminuir, né? Diminuir o tom de voz. Lógico que hoje eu sei moderar, né? O tom de voz. Você vai aprendendo a moderar de acordo com o ambiente que você tá. Você fica mais polida com maturidade. Sim. Tem ambientes que outros você se contém. Normal, acho que é uma questão de educação do local. Você não chega gritando numa biblioteca, nem rindo numa biblioteca. Sim. Então é separar tempos e estações. Sim. Ok, mas as pessoas falavam muito, então eu sempre gostei de sair em foto. Ó, começou, já quer aparecer. Gente, hoje eu falo sim, quero aparecer, eu amo aparecer, qual o problema? É por eu gostar de aparecer que eu posso apresentar um programa, é por eu gostar de aparecer que quando falta alguém para apresentar alguma coisa em algum lugar, chama a Érica e eu vou, porque eu sei lidar com o improviso, é por isso. Então Deus não errou quando me fez gostando de aparecer. Ai, Eli, quer sair em todas as fotos. Foi o pessoal, né? Não. E as pessoas brincavam falando, aniversário é seu, por que você tá em todas as fotos? Eu falei, porque eu gosto. Me chama, eu vou, me leva junto com você, me leva junto com você, me chama, eu vou. E ali as pessoas começavam a olhar e falando pra mim que era um defeito. E durante muito tempo eu acreditava que era um defeito. E eu comecei a chegar nos lugares, ficar muito amuada, quietinha. Até na minha formação que eu fui fazer, a minha primeira formação nessa transição, eu fiquei, quieta. Tudo bem? Não, Sim, tudo. Retraída, muito. Segundo dia eu fui me soltar. Aí ela olhou bem nos meus olhos e falou, por que você não é você? Aí eu falei, porque, não sei. Ela falou, por que você não é você? Eu falei, porque quando eu sou eu assusto as pessoas. Eu falo alto, eu brinco e eu vou assustar. Então eu prefiro ficar na minha, porque a Bíblia fala que o calado sai como sábio, entendeu? Aí o que a gente faz? Cruza a perninha e faz cara de lady. E aí eu falei, eu bebo uma aguinha, concordo com tudo, aparentemente, mesmo lá dentro falando, gente, nada a ver. Eu concordo com tudo e tudo segue bem. E aí ela me despertou e falou assim, mas você não tá sendo você. Uau. E aí eu falei, por que você não é você? E aí eu comecei, e ali eu fiz uma aliança comigo. Érica, você vai ser você em qualquer lugar. Você tem que ser você em qualquer lugar. O mundo precisa de você em qualquer lugar. E aí caiu uma ficha que eu falo hoje o tempo inteiro. Deus, ele não errou quando te fez. E o mundo faz você entender que ele errou, que ele te criou, tipo, sei lá, lembra quando às vezes uma pessoa é pequena e ela tem aquela pessoa que sonha com coisas muito grandes? Sim. E aí sempre tem alguém da família que fala assim, tá achando que você é rica, né? É mesmo. Tá achando que você é rica, você quer ser melhor que todo mundo, né? Fala, acorda, cai na real, você é pobre, você não é melhor do que ninguém pra querer isso tudo. E aí você fala, meu Deus, mas eu sempre fui assim. Até nas minhas brincadeiras de criança eu sempre fui assim, porque Deus já tinha gerado uma visão. Sim, verdade. Eu tive um período da minha vida quando eu comecei a trabalhar como modelo e na minha cidade, como é muito pequena, a gente falou, essa menina é doida, trabalhar de modelo aqui não vira nada, não vai dar em nada, não vai acontecer nada. E eu tinha uma visão também, sabe? E muita gente fala, nossa, essa menina é diferente. Essa menina não bate bem na cabeça, não. Olha as coisas que ela tá fazendo. E hoje em dia são pessoas que eu olho, tipo, recebo direto, dela, assim, né? Falando assim, nossa, você é uma inspiração, nossa, olha o que Deus fez na sua vida. Mas eu tinha uma visão, assim, sabe? Eu não sabia qual seria a direção, mas eu sabia onde que eu queria chegar. Independente da circunstância, onde eu tava, se o lugar era pequeno, se eu não tinha contato com ninguém, mas Deus me deu aquela visão naquela época, assim. Eu não era convertida, mas naquela época Deus já estava falando. Não, mas ele dá a visão. Sim. E é tão lindo a gente ver isso que toda vez que você tem uma visão, uma direção, na verdade é uma visão mesmo, que no primeiro momento às vezes não tem nem a direção, você vai indo e vai encontrando.
o mundo te chama de louco. Sim, é verdade. O mundo não vai entender o que você tá fazendo. Sim. Por que você tá fazendo isso? Às vezes você vem fazer algo, gente, mas ela já não tá bem nisso. Sim. Porque o mundo faz até ficar bem. Sim. E a gente, né, a gente não faz até ficar bem, a gente vai fazendo até a gente transformar mais vidas e a gente se realizar. Quando a gente olha e fala assim, gente, tá vazio, não tá, só isso daqui não tá legal, podia estar ajudando mais gente. Verdade. Como que eu vou fazer? Você encontrou mais uma forma de ajudar mais pessoas. Isso é verdade. Tá vendo, gente? Fiquem ligadinhos nisso, porque seja você, vai atrás do seu objetivo, se tá alguma coisa ardendo no seu coração, não deixe que as vozes ao contrário venham falar no seu ouvido, não vai dar certo, você não vai conseguir. Você vai conseguir, seja você, faça o que tá ardendo aí dentro de você. Não desista, foca no objetivo. Igual a Erika falou, né? Vai dar certo, deu certo com ela acreditou naquilo e deu certo. Sim, uma improvável. E me conta uma história, assim, que você ajudou uma mulher, assim, que te impactou muito, assim, uma história que a pessoa chegou lá, tipo, destruída, assim, modo de dizer, mas... Não, que, modo tipo, não, desse modo não, é destruição, quando bate destruição real. E que Deus fez, assim, algo extraordinário, assim, na vida dela. Tem muitas histórias fortes, mas eu acho que agora, para resumir, eu vou destacar duas. Tá. A primeira é da Lívia. A Lívia, ela estava na minha primeira imersão do shopping. Sim, a Lívia estava. Uau. Nossa! E ela foi uma das últimas pessoas a chegar. E quando ela chegou, eu tô vendo uma menina assim, ó. E aí a gente já conhece, né? Sim. Já é aquela ali. Pesado, tá? Aí ela assim, ó. Eu falava, vamos levantar pra fazer tal coisa, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Toda desconfiada. Beleza. E aí chegou uma hora que a gente tava falando sobre os sonhos e eu perguntei assim, tem alguém aqui, por acaso, que já desistiu de sonhar? Foi o primeiro momento que ela levantou a mão. Eu acho que desceu um pouquinho aqui o suco. Fez assim, ó. Uau. E aí, no Poder da Autoestima, o microfone fica solto, né? Todo mundo tem oportunidade. Sim. E aí, na hora que ela fez assim, aproximaram. Quando a pessoa não quer falar, a gente respeita. Sim. Mas ela pegou o microfone, você pode falar? Eu posso sim. Eu falei, por que você desistiu de viver? Ela falou, porque quando... Aí ela contou a história dela, ela falou, minha mãe não queria me ter. Eu sou fruto de abuso e foi falando várias coisas. Minha mãe fala que hoje eu sou uma pessoa indesejável e eu vim aqui que uma outra mãe me trouxe, mas eu estava indo agora cometer suicídio e ela conseguiu me trazer pra cá. E eu falei, você não quer viver? Ela falou, não. Aí eu fiz assim, ó, porque eu tenho um ponto aqui, né? Assim eu fiz, ó. Espírito Santo, o que eu faço agora? Porque eu faltei essa aula, eu não sei como conduzir. Eu não sabia, eu não tinha como conduzir. E eu falei, eu não sei o que fazer. Aí só escutei o ponto me falando assim, vai nos sonhos dela. Falei, tá, ok, tá, ok. E aí eu comecei, mas você não tem sonhos? E ela falou assim, tenho. Falei, quais são os seus sonhos? Isso. Que era montar uma ONG para pessoas que sofreram abuso, gente que estava abandonada. E ali começou. Eu falei, e quantas pessoas... E você não quer fazer isso? Ela falou, quero. Toda assim, marrenta, né? Quero. E por que você não faz? Porque eu não quero mais viver. E ali eu comecei. Mas quantas pessoas você poderia ajudar? Ela, não sei. Muitas quanto? Ela... Falei, mais de 20? Ela, mais. Mais de 50, ela, bem mais de 100, bem mais. E eu comecei, ela, bem mais. E isso todo mundo tenso, né? A sala em silêncio, todo mundo assim, como que ela vai tirar ela desse lugar? Porque ela estava dando a palavra que ela decidiu, que ela queria ficar no lugar de morte. E aí eu falei, o que você vai fazer com essas vidas todas? Você vai deixá-las para trás? Aí ela falou assim, não. Uau. Eu falei, só tem duas coisas. Se você quiser continuar nesse lugar, que nessa hora você tem que parar a vitimização também. Sim. Se você quiser continuar nesse lugar, eu vou te respeitar e você não é obrigada a falar nada aqui. Mas se você quiser ir para esse outro lugar, onde você vai ajudar pessoas, onde eu posso te ajudar e te conduzir para esse lugar.
E aí todo mundo em silêncio, a sala em silêncio, a música baixa, todo mundo assim, e ela ainda muito resistente. E eu sempre, nesses meus eventos, eu tenho um grupo que fica lá, né, intercedendo. E daqui a pouco ela virou e falou assim, eu decido viver. Uau. Quando ela falou eu decido viver, era assim, ó, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu falando, gente, aqui não tem nenhum, aqui é um lugar, né, não é nada de religião, eu falava, né, porque parecia um culto, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas todo mundo muito alegre, ela tomou aquela decisão, e ali foi, ela mudou a vida dela, hoje ela tá com ela casou. Ela teve 2 meninas, ela é nova, ela tem menos de 30 anos, ela teve 2 filhas gêmeas, mudou a história dela, hoje em dia está ajudando pessoas e foi uma história muito linda. E uma outra história mais resumida foi a história de uma cliente minha chamada Érica. Ela mora em Miami, é uma grande executiva, fez o Poder da Autoestima em Miami e depois ela veio para fazer o processo individual comigo. E ela fez. E ela tinha tudo na vida dela. A executiva tinha morado em 8 países, tinha tudo. Só que ela queria casar e ter filho. E ela já tinha feito 40 anos. E eu falei assim, vamos desenhar a sua foto da sua vida extraordinária. Porque quem pode ver, pode crer. Pode crer, isso é verdade. Então nós vamos desenhar. E nós desenhamos, fiz o processo dela online, 10 sessões. E daqui a pouco vem o marido. E semana tem um mês, nasceu o Theo. Caramba! E ela tinha tudo que ela queria, mas ela queria a família dela. E ela falou assim, Érica, eu falei, nós vamos ver agora a sua família. E você vai visualizar. E isso vai acontecer. Então você imagina, é muito impactante você mexer com os sonhos. Sim, sim. E você E dá esse direção poder pros da sonhos. autoestima é misturado com sonho e você coloca muito a fé também nisso, né? A imersão total, assim, tem a presença de Deus, né? Você coloca a fé no meio desse curso. Não tem como, né? Deus tá em tudo, assim. A música é assim, ó, eu não posso viver longe do teu afago. Gente, cantora ainda, ó. Senhor. Uau! Muito bom. Ah, a pessoa tem autoestima, é diferente de ser cantora. E como que Sim. foi essa imersão, assim, com 10 mil mulheres, assim, foi tudo ao mesmo tempo? Não. Quando eu tenho 10 mil mulheres impactadas, foram 10 mil mulheres no Rio, Sim. em Miami, Sim. nos lugares aonde eu vou passando, Sim, nas legal. dimensões que eu vou passando. O que Legal. acontece? Hoje eu trabalho com empreendedorismo. Aham. Eu ensino a mulher, a partir dessa pirâmide que eu te falei, ela entender quem ela é. Sim. Quando ela entende quem ela entende outra coisa, seus dons e talentos, que tem uma outra música pra isso. Sim. Meus dons e talentos são pra te Maravilhosa, servir. gente. Meus dons preciosos são... Entendeu? Uau. Tem os seus dons é o quê? É de Deus, não vejo razão. Então o que acontece? É quando ela entende quem ela começa a entender aquilo que ela é boa e aquilo que ela não é tão boa. Sim, sim. E eu ensino ela a não se culpar pelo aquilo que ela é boa, ela terceiriza aquilo que ela não é boa, Sim. ok? Não é todo mundo que é obrigado a cozinhar. Verdade. Então, Eu você... também não sou. Eu amo cozinhar. Eu amo. detesto. Sério? Eu amo. E ali você pega os seus talentos, ok? Então você é boa naquilo, você entende que você é boa naquilo. Então você depois faz o quê? Você ajuda outras pessoas com aquilo que você é boa, porque você já se sente capaz. Sim. Então, para você fazer algo, você tem que se sentir capaz de fazer aquilo. Sim. Tanto que você vai falar com alguém, ai, não é pra mim, não, eu não posso, ai, eu não Sim. consigo. Então, embaixo é o que você não é. Ai, eu não sou boa, ai, eu sou burra, ai, eu sou muito estabanada. E em cima, eu não sou capaz de. Sim. Ai, eu não sou capaz, eu não consigo. E o último T é, ai, eu não mereço. Sim. E aí você vai passando exatamente por essas fases. E aí, como que você consegue identificar isso? Você vai identificando pela fala. A fala deixa. Sim. Ela vai deixando lastros, porque a sua comunicação, ela fica muito carregada. Verdade, uau. Ela é Pega isso, carregada. gente, pega Ela é carregada de toda a tua crença. Em 2 minutos eu consigo saber se a pessoa tem crença de merecimento. Uma crença de merecimento não recebe elogio. Não gosta de receber presente. Sim. Não costuma celebrar seus aniversários. É uma crença de merecimento. Sim. Então ela começa a rejeitar tudo aquilo que a vida tem pra dar pra ela. Sim.
E quando tá na vez dela de mandar o gol, ela passa para outra pessoa. Muito bom. E aí, vindo o que você me perguntou, não tem como. Quando eu tô fazendo, por isso que eu começou a vir a questão das igrejas, mas é uma questão, é uma outra parte. Sim. Mas essa imersão nasceu no meio do empreendedorismo. E eu tenho a minha fé. Sim. Mas a minha fé eu não imponho a ninguém. Sim. E não faço ali uma catequese, né? Sim, não é isso. Sim. Então eu tenho a minha fé, mas a minha fé me dá o direito de eu fazer algumas coisas. Então toda a imersão que eu começo, em qualquer lugar do planeta, eu vou orar antes de começar. Sim. Eu oro, eu entrego e peço assim, Deus, que vá além da técnica. Sim. Porque a técnica ela é falha. Sim. Eu só consegui tirar a Lívia do estado que ela estava porque o Espírito Santo falou comigo. Sim. E aí eu faço, peço a condução, tenho pessoas, né, intercessoras que eu chamo lá atrás, intercedendo, não faço nada sem um grupo de intercessoras comigo, mas a gente fica ali no sapatinho, né? Se tem alguém pra falar, a gente fala, gente, aqui não tem nenhum, né, aqui não tem nenhum cunho religioso. Teve uma vez que uma intercessora veio falando, eu falei, Senhor, não deixa eu não entregar nada de sinal, vai ficar feio pra mim, por favor. Ela se manteve, ficou bonitinho. Sim. Mas não tem como. Não tem como. Porque a nossa base da identidade, a minha base da identidade, só tem a autoestima que eu tenho porque é de Deus, vem de Deus. A minha alegria vem nele, porque assim, não é todo dia que eu acordo eufórica, alegre. Eu tenho a maior parte do tempo, mas não é todo dia. Mas quando eu entendo quem eu sou, eu entendo que toda momentânea tribulação, que toda tribulação é momentânea. É a verdadeira identidade sua e a verdadeira identidade com Jesus, né? Quando você tem certeza disso, de quem você é na sua verdadeira identidade e na sua identidade com Jesus, você aprende quem é você, então pode vir um mundo contra você que você sabe se posicionar, você sabe quem você é, né? Você separou tão bem que você falou, adorei essa separação, a sua identidade e a verdadeira identidade em Jesus. Isso é legal, porque a gente começa a separar aí o mundo da alma e do espírito. Sim. Saber a sua identidade é algo da sua alma, das suas emoções. Sim. Saber a sua identidade em Deus é algo do teu espírito. Verdade. Só que a alma, ela falha. Sim. Então toda vez que a minha alma falha, o espírito tá aqui, o espírito me dá o suporte. É verdade. E grita assim, ó, você sabe quem é você? Tá ficando triste por quê? Tá esmorecendo por quê? Porque eu tô muito mal. Teve uma vez que eu tava muito mal, eu falei pra mamãe, mãe, tá tudo tão ruim. Minha mãe, minha filha, se tá ruim agora, porque sempre teve bom. Uau, muito bom isso, gente. Muito bom, muito bom. E você veio de uma família cristã, né? Sim. Hoje você também continua cristã. E como que foi esse encontro com Deus, assim, pra você? Então, na verdade, esse encontro aconteceu genuíno na minha adolescência. De um lar cristão, fazer evangelismo, mas teve um final de ano, eu lembro que foi dia 31 de dezembro, um final de ano, a gente se arrumando para chegar na igreja cedo, pro culto. Eu olhei para uma porta, assim, uma porta de madeira. Quando eu olhei para aquela porta de madeira, assim, eu olhei e eu falei assim, cara, a minha vida não é nada sem Deus. Eu dependo dele para tudo, exclusivamente. Eu lembro, foi naquele dia que caiu uma ficha de quem era Deus na minha vida. Que Deus ele era o meu maior amigo. Que Deus ele nunca ia me deixar em situação nenhuma. E meus pais tiveram isso, né? Porque assim, eu poderia sair, fazer o que eu quisesse, até com minhas amigas da faculdade, mas sábado, domingo de manhã era um porre. Levanta cedo, porque escola bíblica dominical, eu tô cansada, eu saí tarde, eu cheguei tarde, o único dia que eu tenho pra sair, meu amor, você pode sair, levanta e vamos pra escola bíblica dominical. E eles sempre me fizeram, mamãe, não tem essa história não, pode levantar, você saiu porque você quis, eu deixei, tinha hora pra voltar, você dormiu tarde porque quis, bora pra escola bíblica. E aquilo dali foi me dando uma base. Uma base de quem eu sou hoje. Você já viveu algo assim sobrenatural assim com Deus que você possa compartilhar com a gente? Muitas coisas sobrenaturais. Na verdade, toda a minha formação, o lugar que eu tô hoje é muito sobrenatural. Então eu vou contar uma parte. Tem muitas, né? Mas eu vou contar uma parte. Tem tantas.
Mas vou pegar dessa daí. Porque a nossa vida é feita de testemunho, muito, né? Muito. Então eu tô aqui, tem muitos. Mas eu tive essa visão que eu ia fazer uma transição de carreira. Não sabia como. E eu falei assim, como que eu vou fazer para esse curso? O que eu tenho sempre? Tudo que eu quero, eu ligo, pergunto e eu faço orçamento. Sim. Se hoje eu falar assim, ó, eu quero ir para, sei lá, para a China, Sim. eu vou ligar, vou fazer orçamento, vou botar no papel. Legal. Porque isso. não tem como você ir para algum Legal. lugar que você não sabe quanto custa, nem onde Sim, é. sim. É aquele famoso a ferramenta é 5W2H, é uma ferramenta mundial, não é minha não. 5W2H, vai dizer o seguinte, quando vai ser, com quem vai ser, o custo que vai ter, tudo, diz um plano de ação completo. Sim. Só que geralmente as pessoas não veem o custo, eu começo vendo o custo, vi tudo. Aí eu falei assim, vou fazer essa formação. E o rapaz perguntou também, eu tenho uma unção do à vista, né? Ele perguntou assim pra mim, e como que você vai fazer pagamento? Eu falei, provavelmente vou pagar à vista. Pensa, não tinha nem 10% do valor. Que ousadia é essa? Beleza, fui. E aí, eu queria muito fazer aquele curso, que era o primeiro curso era do Paulo Vieira, Método CIS. Eu falo Paulo e a Camila, que eu sou grata e, nossa, gratidão total a eles. E eu queria fazer. Só que a gente estava quebrado financeiramente, então não tinha como. Então eu passei durante um tempo tentando vender 5. Que se eu vendesse 5, eu ganhava uma. Uhum. Então era eu e meu marido. Sim. Então eu tentei vender 10. Quantos eu vendi? Nenhum. Agora tá certo. Agora tá pegando. Adoro. Vendi nenhum. Não consegui vender. E eu fiquei com uma raiva. Porque como você vende algo de inteligência emocional naquela época lá atrás, há 6 anos atrás, as pessoas não tinham esse conhecimento. Hoje tá muito mais fácil. E aí eu virei pra minha amiga e falei assim, Roberta, não consigo vender. Tô com uma raiva. Ela, ai amiga, não fica assim não, tudo é no tempo de Deus. Aí eu pra ela, ai Roberta, eu tenho uma raiva de vocês, crentes, que ficam tudo no tempo de Deus, tudo no tempo de Deus. Eu bem debochada falando pra ela, amiga, você sabe, né, no tempo de Deus tudo é perfeito, né. Eu falei, Roberta, eu posso até saber, mas eu precisava fazer isso agora, caramba. Aí beleza, aí eu sei que eu fui. Aí eu perguntei pro meu pastor, você conhece alguém, algum coach aí bom, não sei quem? Ele falou, olha, você conhece o Paulo Vieira. Inclusive o pastor dele tá vindo aí. Aí ele foi, aí quando meu pastor, vou te apresentar, me apresentou, aí ele me apresentou assim, que me marcou muito. Essa daqui sou eu de saia. Caraca. Ele, acho que ele nem sabe, mas me marcou na minha identidade. Essa daqui sou eu de saia. E aí eu olhei, me apresentei e tudo, falei com ele, eu queria muito fazer, mas agora eu não vou ter condições, eu queria fazer muito. Ele veio pra cá e falou, eu vou te dar, quando ele vier aqui no Rio eu vou te dar, vou falar com ele, eu vou te dar. Uau. Minha filha, olha, ali eu já fiquei doida. E aí se passaram 6 meses, que ele só ia em janeiro pro Rio de Janeiro. E aí perto eu falei assim, pastor, mas no caso não é só pra mim não, é pra mim e pro meu marido, que eu sem graçona, tá pedindo um favor, daqui a pouco outros quer levar sua mãe também, seu pai quer um bolo, que eu vou dar é show da Xuxa, dá um beijo pra minha mãe, pro meu pai, que é show da Xuxa isso, né, para. Aí ele falou, não minha filha, que isso, não sei o quê. E aí chegou perto, nada dele lembrar de mim. Eu falei, gente, faltam 20 dias da Dominica, faltam 15 dias da Dominica, nada. Aí, de tanto eu fui, mandei pra ele, ele foi e mandou. De tanto falar com ele, ele falou, toma o telefone da minha secretária, querida. Eu falei, ai, tadinha, deve tá cansado de mim. Preciso de minha benção, não vou resistir. Sem ela eu não vou sair daqui. E aí eu falei assim, não, vou ficar aqui. E aí ela foi, me ligou, ela falou assim, vou te dar também o telefone da Camila. Qualquer coisa você entra em contato com ela, mas já tá tudo separado pra vocês. Então a gente ia. E aí, quando eu tava abastecendo, ainda era físio, eu tava abastecendo, eu fiquei preocupada, porque eu tava com o dinheiro certinho de tudo, do hotel, de tudo lá, que nós já tínhamos ganho. Mas e quando eu tava abastecendo, eu falei assim, caramba, vai Felipe e Mariana, meus pastores. E eles não sabiam que a gente tinha quebrado financeiramente. Então a gente vivia em restaurante caro. Então eu falei, ferrou, agora lascou. Vamos chamar a gente pra churrascaria. Meu Deus do céu, eu falei, Senhor, eu falei, Júnior, meu marido, a gente vai comer no simplesinho ali perto, dá dinheiro pra fazer uma estripulinha só,
acabou. Sim, Um eventinho e até tanto. Dei o teto, falei Sim. pra ele. E na hora, quando eu tava abastecendo, Deus falou assim, não se preocupe com a sua alimentação. Falei, endoidei. Ainda liguei pra uma cliente que tinha que me pagar, era 11 horas da noite, mas ela era cliente amiga, minha amiga de infância. Sim. Falei, Crioula, por que você não avisou antes? Tinha que separar do dinheiro, mas não tenho aqui. Falei, pô, então eu vou. Vamos lá. Fui. Sim. Quando eu cheguei, lembra da minha amiga que falou que quando for, Deus vai te É levar para um perfeito, homem, vai é ser perfeito? perfeito. Eu chego. Daqui a pouco, quando eu chego, vem alguém abraçando a gente, recebendo. Aí deu uma bolsa. Deu uma bolsa com um kit completo. O lugar que estava separado para mim era o lugar dos artistas. Ali na frente, ou era parente ou era artista. Sim. E as pessoas me olhavam, eu grande, com esse cabelo todo, as pessoas ficavam assim, gente, eu conheço da onde? Gente, eu conheço da onde? Devo conhecer de algum lugar. Fui bem arrumada, entendeu? Dinheiro no bolso? Não tinha. Tinha nada, mas tava o quê? Tava Tinha fé. Tinha fé e tava trabalhando no brand, tava arrumadinha, E ali eu fui e daqui a pouco a gente ganhou uma pulseira que era cinza e depois eu ganhei uma outra pulseira que era a lavanda. E quando eu ganhei aquela pulseira, a pulseira era o seguinte, essa pulseira é pra você fazer parte do camarim do Paulo Vieira. Uau. Todas as suas refeições estão aqui inclusas. Caraca. Eu comi de camarão, a salmão, a carne tinha todas as sobremesas, tinha tudo. Uau. Na hora, como eu sou musical, né, só vem aquela música. Deus cuida de mim. É verdade. Na sombra das tuas asas. Uau. Deus cuida de mim. Uau. E não terminando aí, continuamos. Aí eu fui, imagina eu no camarim, rindo, brincando, comunicativo, a pessoa ficava ainda questionando quem era eu. Ninguém que eles pudessem nesse momento. A importância de ver, né, como que Deus, ele nunca vai te levar. Se for os planos dele, nunca vai ser pista, vai ser sempre o camarote, o melhor lugar. Nunca vai ser pista, vai ser camarote. E aí eu vou fechar já aqui na segunda dinâmica, você não sabe o que aconteceu, na primeira dinâmica. Eu estava lá, e aí a Camila Vieira, ela estava refazendo o método CIS. Sim. Muito gente boa, muito simpática. Aí sentou assim, eu, meu marido aqui, o meu pastor Felipe Mariano aqui, e 2 casais aqui na ponta tinha a Camila. Sim. E a dinâmica era, eu não lembro, a dinâmica era o que você espera, o que de grandioso, eu não lembro a pergunta. Sim. A minha resposta foi, eu falei pra Mariana que estava do meu lado, Sim. porque eu não podia fazer muita dinâmica com o marido. Sim. Eu falei, então, Maria, o Deus que me trouxe até aqui vai ser o Deus que vai me dar essa formação ali, ó, desse valor aqui. Uau. É Ele que vai me dar. Falei pra ela. Aí daqui a pouco vem 2 mulheres muito elegantes e chiques, a Isabela Manguba e a Camila Vieira, vem e me chama. E aí eu fiz assim perto delas, acuadinha, né? Fiz assim, fala vocês. Elas pra mim, não, fala você. Literalmente, porque no reino você não pode manipular. Sim, sim. Então não existe manipulação. Sim. Literalmente eu repeti o que eu falei pra Maria. Eu falei, então, falando o que eu acabei de falar aqui, eu disse o seguinte, que o mesmo Deus que me trouxe até aqui é o Deus que vai me dar essa formação aqui. Ela olhou pra minha cara e ela falou assim, então você acaba de ganhar essa formação aqui. Gente, tá vendo? R$8.900. Uau, uau. Depois eu fiz uma outra formação, eu sei que eu fiz até acho que eu cheguei a, não sei se foi 15 ou 17 mil que eu cheguei sem colocar R$1. Glória a Deus. E ali naquela hora eu comecei a chorar copiosamente. Eu chorando copiosamente, eu não sou bonita. Eu não tenho beleza chorando copiosamente. Eu começo a chorar. E o negócio fica estranho. Sem botox faz um ovo na testa. Sério. Fica estranho. Mas eu comecei a chorar porque eu não estava acreditando. Eu falei, caraca, Deus está mudando a minha história. Uau. Aquilo que eu pedi pra Ele, porque eu fiz aquela oração, eu falei... Porque quando eu saí lá da igreja de ajudar mulheres, do curso, eu falei, Deus, muda a minha história, eu não sei o que vai ser. Mas eu queria algo tão novo, tão surreal, muda a minha história. Uau. E ali, ele fez. fez. Uau, tá vendo? Deus faz. E ele realmente não vai te levar na pista, é no camarote, gente. Tá com direito a prêmio ainda. Eu não tirei um
real do bolso. Glória a Deus. Nesse final de Deus é semana, muito não fiel, tive né? como. Deus é muito fiel em tudo que ele fala, em tudo que ele Tudo. planeja pra gente, ele é fiel pra cumprir. E a sua amiga tinha razão, foi perfeito. E aí depois que eu tive que assumir e ligar pra ela, então, amiga, lembra aquilo? Você tem razão. Ela falou, claro que eu tenho razão, Érica. Aí eu contei que a gente riu junto, ou seja, a minha impaciência, a minha irritação, né? E me levou aí, me mostrou que eu tava errada. Uau. E você, durante a pandemia, você teve um processo aí, né, com a sua mãe, de perda, Sim. né, que ela infelizmente faleceu na pandemia, né, de Covid. E como que foi esse período pra você, assim, o que é um conselho que você deixaria para as pessoas que perdeu algum ente querido durante a pandemia, assim? Então, na verdade eu nem sei dar tanto conselho quando eu passo, essa foi a parte da minha vida. Na verdade, o que aconteceu é que eu perdi meu pai há 12 anos atrás, né? E papai, ele faleceu de repente, mas Deus, ele avisou um dia antes que ele ia levar meu pai. Tanto que, porque a história do meu pai e da minha mãe é o seguinte, meu pai com 40 anos, ele começou a usar drogas, ele começou a usar cocaína. Filho de pastor, presbítero. E foi algo muito louco. E ele estava bem, então minha mãe passou 10 anos cuidando da família dos dependentes químicos e meu pai 2 dependentes químicos. E ali foi uma história muito bonita. Só que mamãe percebeu que pegava ele orando, falando, Deus, se eu não aguentar, me leva, me leva. Minha mãe falou, seu pai não está bem. Ele parece que vai ter uma recaída. E a gente falou assim, olha, se for para ele ter uma recaída, eu não aguento viver isso de novo. Aí minha mãe falou, não tem mais 40 anos. Eu falei, mãe, eu acho que eu surto se eu ver meu pai, porque agora é crack, né? E aí minha mãe falou assim, olha, minha filha, se for para acontecer isso tudo de novo, eu prefiro que Deus prepare e leve seu pai. E aí eu concordei e falei, mãe, eu também. Não sabia. Não deu 24 horas que a gente falou isso. Meu pai deitou no sofá, ele teve um infarto fulminante e foi embora a vida dele. Pensa num desespero. Pensa num desespero. Eu tive um desespero tão grande que eu olhei do prédio alto e eu pensei em me jogar do prédio. Só que eu já tinha uma filha, né, que era a Pietra. Sim. E eu lembrei que os suicidas não herdavam o reino dos céus, aí eu rapidinho voltei. Mas eu pensei nisso, porque meu pai era meu melhor amigo. Sim. E aí passou, vivemos aos trancos e barrancos, até a gente se recuperando, vivemos. E aí veio a pandemia, minha mãe muito presente, minha companheiraça, minha maior intercessora, minha amiga, meu despertador, porque eu perco a hora assim. Soneca, aí tem mais 4 aqui. Aí vai começar o dia procrastinando. Gente, eu sou processual, isso não é procrastinação. E mamãe era minha soneca, mamãe era quem me acordava. Ela participava, eu tenho live que eu faço, né? Só que antes eu fazia 5 horas da manhã. Ela participava toda vez 5 horas da manhã comigo. Ela ia para todas as imersões. Ela tinha um caderno da minha live, então ela anotava tudo. Incrível, assim. E aí mamãe não tinha nada, meus pais eram muito vaidosos, muito. Eles só tinham ido para o hospital para operar. Papai fez nariz, mamãe peito, barriga, não sei o que. Eles viviam em cirurgia plástica e academia, os dois. E mamãe pegou Covid. Quando ela pegou, foi um desespero. Eu botei médico particular, eu botei tudo. E foi a pior dor que eu pude sentir na minha vida. E ali eu perdi mamãe, sendo que a gente estava planejando meu aniversário de 40 anos e o dela de 70. E então tem no Pinterest tem uma parte só de escrito Ângela. E eu cantava muito pra ela assim, Negra Ângela, hoje eu vi um lindo negro anjo, Negra Ângela. E ela chorava, ela, minha filha, eu te amo. Você foi tudo que eu planejei na minha vida. E mamãe sempre falava uma coisa comigo, que eu sempre fui o que ela planejou. E a outra frase que ela falava sempre comigo, ela falava assim, Deus é contigo, minha filha. E há pouco tempo, quando eu estava passando uma grande adversidade na minha vida, eu estava pelo centro da cidade. E eu começava a falar alto assim,
Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo. E eu meio que escutava ela dizendo, minha filha, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, eu sonhei com você. Você foi preparada desde o meu ventre. Você tem uma promessa, você é filha da promessa, eu amo você. O mundo precisa te conhecer, você é um fenômeno, minha filha. Ela falava pra mim, quando eu não acreditava muito nas coisas. E ali, quando o médico me ligou e eu fiz tudo, eu virei e eu falei que eu queria desistir de tudo, sabe? Na verdade, quando eu perdi minha mãe, pra mim, o mundo perdeu o sentido. Porque eu fazia uma refeição por dia, eu fiquei um tempão fazendo uma refeição só por dia. Eu subia um monte todos os dias, eu pedia a Deus, o Senhor mudou, eu sabia todos os versículos bíblicos que Deus acrescentou ao tempo de vida. E eu falei, Deus, o Senhor fez com essas pessoas, o Senhor pode fazer minha mãe voltar, e ela estava bem. Quando eu transferi ela de hospital, ela estava conversando comigo na ambulância. E eu falei, mãe, eu tenho fé para nós duas. Eu tenho muita fé e a senhora me ensinou a entender que Deus é tudo. E Ele vai fazer, porque Ele pode fazer. E ali eu subia um monte de manhã e eu comia entre 4 e 5 horas da tarde. Não porque eu tinha fome, só para não pegar Covid. E eu ia para dentro do hospital e levava pastores e eu ia visitar minha mãe. Ficava assim, eu só botava o celular para ela ouvir. E eu botava aquela música que Deus ia fazer algo novo. E ela levantava a mão e ela começava a orar. Eu falei, mãe, Deus vai fazer algo novo, a senhora tem muita coisa para fazer. E teve um dia que eu estava desesperada e o médico falou, a gente vai ter que entubar sua mãe. Eu falei, mas ela não tem nada. Não, começou a cair, a gente vai ter que entubar. Eu falei, tá bom. E aí eu tentei remédio, consegui um remédio caríssimo e foi, entubou. E ele falou, eu queria que você viesse aqui visitar sua mãe. Eu fui. E eu botei toda a fé que eu tinha aprendido na minha vida inteira, sabe? Inteira real. Eu entrei e a enfermeira falou assim, sua mãe tá assim, mas eu já vi muita gente sair daqui, mesmo tendo passado por isso. E eu comecei a clamar e eu botei vários louvores, eu clamava, e eu falei, mãe, você vai ressuscitar. E ela já estava com um rigor mortinho, ela já estava enrijecida. E aí eu clamei, só que a minha mãe, pra mim, ela era uma menina, porque ela era muito nova, muito jovem, mas ela era uma filha, uma irmã. E quando aconteceu isso, à noite ele falou, eu preciso que você venha aqui. E eu clamei tanto, eu falei, Deus, é a única oração real que eu te faço na vida inteira. Porque assim, pra mim, se eu fosse escolher, eu amo as minhas filhas, mas se eu fosse escolher entre ser mãe e ter pais vivos até a vida inteira, eu preferia. Eu adotava, eu preferia, mas eu não pude escolher. Você é filha única? Não, eu tenho um irmão também, mais velho. E ali aconteceu algo e mamãe faleceu no dia 1º de outubro de 2020. E eu digo que a metade de mim foi embora com os meus pais. E só que aconteceu algo, eu não sei quanto tempo a gente tem. E aconteceu algo que assim que eu perdi minha mãe, eu fiquei com muita raiva de todo mundo de igreja, sabe? Porque eles falavam assim pra mim, ai, sua mãe quando viu Jesus quis ficar lá em cima. Eu falei, vai pro inferno. Ai, Deus quis sua mãe. Ai, não sei o quê. Cara, era muita dor. Ela era minha confidente. Todos os dias à noite a gente se falava, eu botava o telefone assim e a gente ia conversando por vídeo enquanto eu falava. Foram 39 anos juntas, era o meu maior vínculo na Terra. E ali, quando ela foi, eu encontrei com uma pessoa no banco e ela falou assim pra mim, Deus vai te acrescentar. Eu falei, Maria,
eu amo você, só não te mando pra casa do caramba, porque eu tava revoltada, tava xingando todo mundo, os palavrões que eu nem sabia, eu aprendi. Tava muito revoltada, muito revoltada. E eu falei, Mari, eu amo muito você. Isso é impossível de acontecer. Depois de Deus ter levado meu pai e minha mãe, ele não tem o que acrescentar na minha vida. Não existe o que ele vai acrescentar. Ele vai acrescentar o que? Camarão, que eu gosto? Uma casa? O que vai pagar? Não existe. Ela falou assim pra mim, foi a palavra mais sábia que eu recebi no luto. Se você não entende, a palavra de Deus não mente. Senta e espera cooperar. Eu falei, tá bom. E aí o que aconteceu que uma igreja tinha me chamado para eu ir antes da pandemia e ela suspendeu. Depois ela me chamou, a mamãe tinha falecido e estava com tudo pago. Aí eu falei, eu não vou de jeito nenhum. Devolve o dinheiro, faz o que quiser. Esquece, eu não piso mais em igreja, eu não piso em altar, eu não vou para lugar nenhum. Esquece de mim. E ali eu virei uma bonequinha da estrela, caquinha da estrela, onde sai, sabe? Eu me revoltei, eu não ia para... Fiquei muito tempo sem a igreja. A primeira vez que eu entrei numa igreja, na minha igreja, eu fiquei igual um robô. Depois que eu olhava e falava, essas pessoas estão aqui, tipo, quando elas precisarem de Deus, Deus não vai ouvir. Afinal de contas, no final, vai ser feita a vontade dele, não a minha. E eu fiquei com muita raiva. Só que passou um tempo, uma igreja me chamou para eu ir lá em Cuiabá. Eu estava aqui em São Paulo. Sim. E aí eu falei, ô pastora, deixa eu te falar uma coisa, não é para pregar não, né? Ela, não, vem só fazer aquilo que você faz com as mulheres. Eu falei, o que eu faço no comercial, né? É. Falei, então tá, tem nada de Bíblia não, né? Não tem não. Falei, então beleza, então eu vou. E eu fui, mas eu fui muito esverdeada. Falei, Cuiabá longe pra caramba, calor danado, vou estar em São Paulo. Ela, por favor, já tem 2 anos que a gente quer te trazer aqui, por favor, eu fui. Quando eu cheguei lá, eu fiz a primeira parte do Poder da Autoestima. Nem foi imersão, foi só uma palestra. Daqui a pouco, quando eu vi, eu estava no altar. E ali eu falei, eu olhei e falei, gente, eu queria falar uma coisa pra vocês. E o microfone fica espalhado, porque todo mundo pode falar, é a mesma dinâmica. Sim. Eu tô no altar. Vocês não têm noção do que é isso na minha vida. E ali eu falei, eu prometi, com a perda da minha mãe, que eu nunca mais ia pisar no altar, porque se Deus levou minha mãe, ele sabia, porque 6 meses antes eu tinha gravado uma homenagem pro meu pai, no YouTube, pro de 10 anos de dependência química que ele dirigia. E eu falei que meu maior sonho era ver meu pai envelhecer, meu pai e minha mãe envelhecerem, tomar benção a ele com 90 e poucos anos, e minha filha crescer. Então eu tinha falado para Deus antes, 6 meses antes, ele leva meu pai, eu falei, Deus já conhece, Deus já sabia meus maiores sonhos, é ter pai e mãe. E aí eu falei, não. E aí eu comecei a falar. E ali eu falei assim, eu não sei quem está aqui. Passou por algum luto. Luto de divórcio, de perda financeira, luto de situações dentro de igreja, luto. E no meio da tua dor, você prometeu coisas que travaram o seu destino profético. Do nada eu estava falando aquilo. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Nesse lugar, se eu prometi aquilo. E você se olha presa no seu passado, que você fez uma promessa, e você quer ser leal àquela promessa que você fez. Mesmo que ela te leve pro buraco. Porque é o seu eu que prometeu, é o seu eu próprio. É uma loucura. Fala mais alto. Fala mais alto, tipo assim, você prometeu. Então você não amava tanto seu pai e sua mãe assim que você prometeu. E ali começou a cair por terra. E aí quando eu falei, várias pessoas começaram. E uma menina me marcou muito, que ela disse o seguinte, eu tô 2 anos nessa igreja, eu entro e saio. E eu tive uma decepção muito grande dentro da igreja. E eu falei que nunca mais eu ia me envolver com ninguém dentro de igreja. Eu entro e saio, ninguém sabe nem meu nome. Há 2 anos. E ela veio à frente falar, ela falou assim, e hoje eu decido tirar essa veste de luto. Uau. E aí depois as mulheres vieram à frente e eu comecei a ministrar a vida de mulheres, sabe? Mas sabe a pergunta que você me fez? Como que você faz para... Você não falou separar, mas como que você faz que tem toda uma questão, né, cristã, tem toda uma questão de Deus? Ali eu comecei a voar, porque eu podia falar.
Eu podia chamar as intercessoras, falei, vem intercessora, vem não sei o que, vamos começar. E eu pude fazer, tipo assim, eu tava em casa. E eu falei, nossa, aqui eu tenho muito mais liberdade do que lá, do empresarial. E ali começou, beleza, fui embora, eu fiquei impactada. A pastora me mandou muitos depoimentos. Voltei para São Paulo. E na semana seguinte tinha Lagoinha, minha igreja, mas Lagoinha, Zona Sul. Sim. Pastora Raíssa tinha marcado um tempão, Negona, preciso de você aqui, vem. Falei, cara, o que eu vou fazer no programa? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Sim. Fiz nos primeiros 15 minutos. Porque tem 3 dinâmicas, né? Sim. Nos primeiros 15 minutos, as pessoas estavam chorando, se debulhando. E ali Deus foi sabe, algo né? muito forte. E ali eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz. Só que tiveram 2 momentos na minha vida que eu tive medo de encarar o público. Sim. Uma foi em Miami. Porque eu fui encarar um público de homens, empresários. Sim. Falar pra mulher empresária é show. Homem Sim. empresário, o que essa mulher vem falar pra mim? Vai fazer o que vai mudar a minha vida? Sim. Eu falei assim, Espírito Santo, não me deixa passar vergonha, porque eu não vim do Brasil pra passar vergonha aqui. Me ajuda! E aí ele me deu a palestra certinha que eu fiz pra eles, que foi venda com perfil comportamental. Todo mundo precisa vender. Sim. Me dirigiu, eu fiz e foi lindo. E lá, porque era a minha igreja. Olha a vergonha. Eu ia passar no crédito, no débito e no Pix a vergonha. Que era muito. E eu falei, Espírito Santo, seja comigo. E foi um derramar. No resumo, saí dali. Nesse mesmo dia eu estava vindo para São Paulo, saí dali. Uma semana depois, Deus me acorda e fala, agora eu vou te mostrar o que vai cooperar para o seu bem. Eu acordo chorando. Deus me mostra um papel que era a palestra O Poder da Autoestima, onde eu vou nas igrejas e não é cobrado, a Sim. igreja dá a oferta que ela quiser. Sim. A imersão do Poder da Autoestima, que hoje aqui fora é quase R$800, ele me mostrou fazendo um ticket menos de R$100 para as igrejas e me mostrou vendendo um livro dentro da igreja. E no final, eu comecei a ter Deus me mostrando, e era minha amiga, era Thalita Pereira, a imagem dela. No final era a imagem de Thiago Brunet, e no final tinha um pote de ouro pequenininho. E Deus falou assim, eu vou te dar sustento, eu não te deixei herança. Quando meus pais morreram, 15 dias depois, minha mãe, eu recebi uma dívida de 17 mil, e o apartamento dela tá no nome de nada, minha filha, nada, nem R$1. E Deus falou assim mesmo pra mim, que eu nem lembrava. Ele falou assim, eu não te deixei herança, mas eu te deixei um legado. Glória a Deus. E ele falou, a sua história volta pra você hoje. O que seus pais faziam? Falavam nas igrejas. O que você fazia? Meu pai, falava de perdão nos encontros de jovens, porque eu falava como que eu perdoei meu pai. Sim, sim. Sua história volta pra você hoje. E você tem um legado a cumprir. E ali foi muito forte. Ali foi um momento de cura. E ali foi um momento que eu pude olhar para Deus e falar assim, Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eram os meus grandes e maiores bens na terra, aos quais eu pude honrar. Eu honrei, eu e meu irmão. Eu sei que eu vou ter muito vida longa porque eu honrei os meus pais. E ali Deus falou algo pra mim. Ele falou assim, você não perdeu os seus pais. Perde algo quando você não sabe onde eles estão. Forte. Você não perdeu porque você sabe onde eles estão. E ali começou e nasceu o poder da autoestima para mulheres cristãs. Uma semana depois eu virei e falei, Deus, eu preciso fazer algo, eu preciso voltar. E eu falei assim, eu vou para a igreja, tomara que meu pastor faça apelo para quem já é convertido. E eu falei, tem que fazer, ele quase não faz, ele tem que fazer, e nesse dia ele fez. Eu saí correndo. Acho que nem ele entendeu direito, depois eu expliquei, eu fui lá na frente, eu me ajoelhei, eu falei, Deus, eu rendo a minha vida.
Eu rendo quem eu sou, eu rendo a minha identidade, eu rendo os meus dons, os meus talentos. E hoje eu entendo que o Senhor é Deus. E o Senhor é Deus além das minhas dores. E no altar, Deus falou para mim que a minha dor e a minha perda, que não é perda, não se compara com o propósito que Ele tem para a minha vida. E ali nasceu tudo, eu me reconciliei com Deus. Hoje a gente está aí, a gente tem o poder da autoestima, o profissional, né, que é muito business, onde eu dou mentoria para mulheres, eu tenho um atendimento individual para empresárias também, em transição de carreira. Mas hoje a gente entendeu que Deus tem chamado a gente para falar para mulheres dentro das igrejas. A gente agora está com um e-book, que é um e-book para pastoras, para trabalhar a autoestima delas. A gente está com treinamento online, gratuito treinamento para elas e para as suas lideranças. 4 encontros onde eu ajudo e ensino. E hoje eu sei que toda essa dor, Deus, Ele tinha um propósito. Com certeza. E eu sou feliz. Amém. E Deus me falou, tá, você falou que foi parte, metade de você foi embora, né? E veio uma pergunta para mim mesmo. E o que eu vou fazer com a metade que ficou? Não interessa o que foi embora, que eu não sou mais a mesma pessoa. Não, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Não vou ser. Eu sou outra pessoa depois de tantas perdas. E não foram só essas, foram muitas perdas financeiras. Eu perdi uma gestação entre uma filha e outra. E no momento que eu estava na igreja falando, eu estava tendo a perda, eu estava fazendo aborto na hora que eu estava no púlpito. Então eu posso dizer que eu sempre falei que eu tinha uma coleção de perdas e uma coleção de vergonha. Mas a palavra de Deus diz que no lugar de vergonha Deus vai dar diploma. Verdade. E uma das coisas que quando eu cheguei aqui, Deus falou comigo ali, porque essa semana eu vim de uma semana pensando em algumas coisas. E Deus falou, eu escolhi esse final de semana para mudar algumas coisas na sua história. Amém. Em nome de Jesus. Para te colocar em outro nível em algumas coisas. E é isso, e hoje eu faço algo e vou fazer algo muito maior. Amém. Pelo propósito que eu carrego. Com a metade que ficou. Que não adianta você ter uma Érica inteira e não fazer nada com ela. Sim. Agora eu posso dizer que eu tenho a metade, mas eu tenho uma metade inteira em Deus. Glória a Deus. Uau, que lindo. Que E é lindo. isso. E, ai, linda essa história, viu? E o propósito de vida que Deus te entregou nas suas mãos é mais lindo ainda. E tudo tem um propósito mesmo das mãos dele, né? E através da dor, Deus, Ele tá no negócio, né? Quando Sim. Deus tá na nossa vida e acontece alguma luta, alguma dor, Ele tá com a gente e aquela dor, ela vai te preparar para as coisas que Ele vão fazer na sua vida, né? Pro propósito, pro plano maior dele, né? Sim. E eu tô muito feliz e eu queria que você deixasse um conselho para as pessoas que já passaram por esse momento e às vezes algumas pessoas que desacreditaram, estão em luto na igreja, como você diz, estão em luto na área sentimental, estão em luto, né, na família. Qual um conselho que você deixaria, e aproveitando já um versículo também que é muito marcante na sua vida para você compartilhar com as outras pessoas? Então, primeiro que eu deixaria, um conselho que eu deixaria para vocês é... A primeira coisa é entender a sua história. Amar a sua história. Eu queria que a minha história tivesse sido outra. Queria. Mas eu sei que tem propósito maior. Então eu amo a minha história, porque eu amo o pai que eu tive, que sempre me incentivou e falava pra mim, minha filha, você tem que ter um coração igual de Davi. E ele deixou, pouco tempo antes de ele morrer, ele falou assim, meu amor, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Ame a tua história.
Ame quem você é. Independente se você é uma empresária ou se você é uma dona de casa, eu digo que todas são empreendedoras, porque empreende em casa, empreende, todas são. Mas antes de você cuidar de um CNPJ, cuide de você, do seu CPF. Se perdoe e perdoe as outras pessoas. Porque enquanto eu não perdoei a Deus, a minha vida não fluiu. Porque eu tinha uma mágoa de Deus. Enquanto eu não perdoei a Deus, a minha vida não fluiu, ela andava em círculos. Então, assim, amar a sua história, entender quem você é e cuidar de você é um grande passo para você ressignificar o luto. E são vários versículos que eu amo, mas tem um que diz que tudo coopera para o seu bem. Tudo. E eu olhava e falava, mas isso não tem como cooperar. Isso não tem como cooperar, isso não tem como cooperar, isso não tem como cooperar. E assim como aquela amiga virou para mim e falou, se você não sabe, senta, espere e aguarda cooperar. Eu não sei o que você está passando, o que você passou, mas eu posso ter certeza, diante das minhas maiores dores da vida, eu sei que vai cooperar. E eu quero te dizer, fica firme, vai cooperar. Se você não entende, faça como eu fiz, senta e espera, meu filho. Espera, uma hora vai cooperar. Glória a Deus. É isso. Amém. Muito obrigada por ter vindo aqui, viu? Falar com a gente no podcast, dar o teu testemunho que é tão lindo. Você que é uma mulher tão forte, te admiro muito. Que Deus te abençoe muito, 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 muito mais para você poder abençoar outras vidas, outras mulheres. Amém. E que através da sua vida, Deus venha fazer os extraordinários, sobrenatural. Você é filha amada. Amém. E Deus te ama muito. Amém. Como sua mãe mesmo dizia, Deus te ama muito. E creia nesse propósito de Deus que é tão lindo. Seu testemunho é maravilhoso, me edificou muito. Eu tenho certeza que edificou também todo mundo aqui. Muito obrigada pela oportunidade de estar escutando esse testemunho que é tão lindo. Estou muito feliz mesmo e eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas, muitas pessoas que já passaram por isso, estão passando por isso. Eu creio que várias almas serão alcançadas através da sua vida, não só aqui, mas através dos seus cursos, através das suas orações, aonde você for, aonde você pisar a planta dos seus pés. Viu? Ai, tô muito feliz mesmo. Muito obrigada pela disponibilidade, viu, Érica? Eu amei te conhecer. Eu amei a sua história, viu? Volta mais vezes, que você agora já é super de casa. Já até almocei, né? Adoro. Gente, a alegria dessa mulher, meu Deus do céu. Muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz. Gente, eu só não caí na dela. Porque ela queria, contar aqui pra vocês. Pode contar, pode Ela é toda fitness, né? Toda alinhada, né? Ela, não, eu como só salada mesmo, queria me levar a um lugar vegano. Eu falei, Deus, o Senhor me trouxe até aqui, Senhor. O Senhor falou que ia ter um tempo de glória. O que está acontecendo? Eu tô confusa. Ela falou, você gosta de comida fitness? Eu falei, então, querendo ser elegante também. Querendo ser elegante e simpática também. Eu falei, como que você quiser. Eu falei, Deus, me livra desse mal agora. Me livra desse mal. Eu quero carne vermelha, Deus. Eu não quero arroz com lentilha. Mas amém, comeu a carninha dela. Comi carne. Adoro. Amém, Deus prepara tudo. Ele preparou um banquete. Amém. Gente, é isso. Assistam esse episódio que tá incrível, com um testemunho maravilhoso dessa mulher inspiradora. A Érica deixou assim uma lição de vida aqui pra gente. Então, curtam, compartilhem, salvem, manda pra amiga, pra tia, pra um amigo que tá precisando escutar essa história, mas não deixem de assistir esse episódio que tá incrível, viu? Grande beijo pra vocês, obrigada aí por estar com a gente assistindo, continue, se inscrevam muito, compartilhem muito e ajuda a gente aí nesse projeto que tá abençoando tantas vidas, viu? Grande beijo, pessoal!